De um lado, você vê a notícia que o presidente da República indica um amigo pessoal para ser o diretor-geral da Polícia Federal do Brasil. Do outro, você escuta que o presidente está indicando o diretor-geral da CIA do Brasil, a ABIN, para assumir a Polícia Federal. Ambas as notícias têm base, argumentos e fatos. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo aqui hoje. Antes disso, alguns recados. O primeiro recado é para essa galera que fala para você que você não pode falar de política e deixa a política para os políticos. Discorde dessa galera, mostre sua opinião com educação, começa a se atualizar disso que está acontecendo, porque é importante sim, porque política é que nem matemática, tá? Não é porque você não gosta de matemática, que é chato, que você não precisa saber. Você não sabe fazer conta para saber se seu amigo está te devendo ou quanto você tem que pagar? É a mesma coisa, você tem que conhecer o básico da política, você tem sim que gastar alguns minutos do seu dia para entender sobre isso, para tentar fazer o Brasil um país melhor, para tentar saber o que cobrar e onde cobrar. Tudo começou quando o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, deixou o cargo. Tem até um vídeo falando em detalhes sobre isso, você pode clicar no card. E ele acusou o presidente de querer trocar a diretoria-geral da Polícia Federal por um nome em que ele pudesse interferir em investigações da Polícia Federal. O presidente já se defendeu e agora quem vai julgar se quem está falando a verdade, de acordo com as provas, seria o próprio STF. No dia 29 de abril, basicamente seria quando Alexandre Ramagem, que era o nome que inicialmente o Bolsonaro queria que assumisse a diretoria da Polícia Federal, iria oficialmente assumir o cargo. O que aconteceu foi que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, suspendeu a nomeação do Alexandre Ramagem. Se não pode estar na PF, não pode na BIM também. Tá? No meu entender, uma decisão política, e ontem comecei um pronunciamento falando da Constituição. Eu respeito a Constituição e tudo tem um limite. Agora demora semanas, meses, eu espero que seja tão rápida quanto a liminar. Eu espero, no mínimo, isso do senhor Alexandre Moraes. No mínimo, espero do senhor Alexandre Moraes rapidez, para a gente poder tomar as providências. Tá? Não justifica a questão da impessoalidade. Como é que o senhor Alexandre Moraes foi para o Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer, ou não foi? E aí gerou um debate que, de novo, tem pessoas dos dois lados. Pessoas que criticam a escolha do Bolsonaro e pessoas que estão a favor do nome. Vamos tentar entender todos os lados da história e primeiro quem é Alexandre Ramagem. Então Alexandre Ramagem já está na Polícia Federal desde 2005 e passou por diversos departamentos e divisões aí. Você pode ver que ele já passou pela Administração de Recursos Humanos, já passou pela Superintendência Regional do Estado de Roraima, também já foi para DPF de Brasília, na parte de repressão a crimes contra a pessoa, também já chefiou de novo a Divisão de Administração de Recursos Humanos e já foi até para a Divisão de Estudos de Legislações e Pareceres da Polícia Federal. Ele tem uma série de outros acúmulos, né, de méritos aí, que você pode pausar o vídeo e ler em detalhes sobre a atuação técnica dele. Então, desse ponto de vista, essa é a pessoa que Bolsonaro, do ponto de vista técnico, que quer que assuma essa posição da Diretoria-Geral da Polícia Federal. Ele também é o atual diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN, que também é um órgão ligado à presidência da República. Nesse caso, é vinculado não ao Ministério da Justiça, em si ao Gabinete de Segurança Institucional, que é do ministro-general Heleno, e basicamente o que faz a ABIN é igual que a CIA, o que a CIA ou a CIA americana faz para os Estados Unidos, né? Garante a seguridade nacional, estuda a parte de infraestruturas críticas, fronteiras nacionais, contra-espionagem ao terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa e até entre a política e segurança internacional. Assim, não há, até não importa, eu vou falar o que eu penso, mas do ponto de vista técnico, esse cara para assumir, né, uma posição na ABIN e para ter esse currículo, teoricamente, e até Então o Alexandre Ramagem, basicamente do ponto de vista técnico, até na minha opinião, ele está capacitado sim para assumir uma posição
como a diretoria-geral da Polícia Federal, porque ele já é delegado há muito tempo, tem a formação, tem conhecimento prático, experiência em diversos departamentos. Segundo fator é que a Constituição diz, sim, que quem escolhe é o presidente da República. Então até teve uma declaração do próprio Temer. Isto é a atribuição do presidente da República. Você sabe que a Constituição brasileira, ela estabelece uma fórmula hierárquica. Se você me perguntar, ele pode nomear sem consultar ninguém? Eu digo pode. Se você me perguntar, mas é aconselhável? Eu digo, olha, eu acho bom dialogar. Acho razoável, tal como eu fiz, dialogar com o ministro, porque afinal o sujeito vai conviver com o ministro. A Constituição diz sim que o próprio presidente da República escolhe diretamente quem é o diretor-geral da Polícia Federal. Até o ex-presidente Temer, né, que colocou lá o ministro do STF, Alexandre de Moraes, opinou sobre isso. E assim, aí vamos colocar os argumentos agora um pouco contra isso, né? O Ramagem é publicamente, até já declarado e assumido pelo próprio Bolsonaro, que ele é um amigo pessoal dos filhos e até dele, né? E aí a gente entra no ponto de vista moral. É ético e moral você colocar um amigo numa posição investigativa? E aí tem duas respostas para isso. Se a gente pegasse o que governador, o que qualquer ministro, vamos falar, o ministro ele coloca um secretário ali dele de confiança. Ele vai pegar os aspectos técnicos? Sim. Se eu fosse abrir uma empresa de um segmento qualquer, eu vou querer colocar alguém numa posição de confiança que eu confie. E muitas vezes, no próprio relacionamento da vida, você vai conhecendo pessoas no âmbito de trabalho que elas acabam se envolvendo no seu âmbito pessoal. Então, quando você vai apontar uma posição, seja ela do âmbito financeiro, administrativo, jurídico, você tem sim que unir um conhecimento técnico com alguém que você confia. Então, do ponto de vista moral, a gente pode falar sim que é errado ou não você apontar um amigo para uma posição de confiança. Lá ele está exposto e você pode falar que a Polícia Federal investiga, sim, casos ligados diretamente a ele, ao filho, e isso pode ser verdade, né? Vamos falar assim, se você tem um diretor da Polícia Federal e ele é responsável por investigar indiretamente o seu filho e ele já foi até no casamento do seu filho, é muito provável que ele possa olhar com vista grossa assim para algumas coisas. Agora, você julgar a organização inteira, né, que ela não vai funcionar só porque uma pessoa está ali, também é questionável. É muito grande a Polícia Federal. Mesmo que tenha alguém ali que queira favorecer algumas coisas, alguns processos, eu não acho que isso é possível ser controlado por tanto tempo. Mesmo assim, se você pegar do ponto de vista amigo, tem vários outros, não vou nem citar aqui, mas tem vários outros políticos famosos de antes e políticos presentes nos estados que também chamam amigos, né, para assumir posições de confiança. Se a Constituição diz que o presidente da República pode escolher quem ele quiser para assumir essa posição, por que o ministro do STF fez isso, né? Ele suspendeu o nome. E aí o que eu acho que já aconteceu antes, e você já deve ter visto em algumas situações, mas de novo, agora é a minha opinião, é um processo que chama politização jurídica. Pegar assim o antijurídico político. Eu nem sei se tem um termo para isso, talvez aí você, se for um advogado, possa comentar sobre, mas é que sim transformar um pouco a pressão pública, a pressão política em intervenção direto na parte judicial. Então, mas existe base para a decisão dele, ele não poderia só, com base na política, tomar uma decisão dessa. Agora vamos pensar, qual que é o argumento dele? Com base em uma pessoa acusando, que é o Moro acusando o Bolsonaro, ou seja, há um potencial crime, né, acontecendo, porque o Moro está acusando o Bolsonaro, com base nisso, eu estou agindo por cautela, então, né, numa medida preventiva, que esta pessoa não poderia assumir esse cargo. Só que isso, para mim, já é errado, porque ele está pressupondo que o STF vai julgar em favor do Moro, que o Moro estava certo. E aí que eu acho que está errado. Porque assim, seria a mesma coisa que eu acusasse você. Olha, você me roubou.
E aí vai ter, eu vou na justiça processar você, que você me roubou, e você tá falando, meu, não roubei, eu não fiz nada, isso não aconteceu. Até que se prove na justiça, é a minha palavra contra a sua. O Moro ainda, depois desse tempo todo, ainda não apresentou fatos e provas. Ah, Lincoln, mas ele mostrou o print, olha aí, você está defendendo então o lado do Bolsonaro? Olha só, se ele tivesse um monte de prova, por que ele já não mostrou isso para todo mundo? Então assim, ele é uma pessoa realmente que tem um renome e eu gosto muito dele, mas neste caso, por que ele está querendo sangrar? Né? E ele não apresenta as provas logo, de uma maneira, olha, tá aqui as provas, realmente isso. Será que ele tem essas provas? E se ele tem, que ele apresente logo e seja concluído muito rapidamente e que Bolsonaro realmente pague com as consequências. Agora, se ele não tem provas e o juiz do STF, o ministro do STF, com base numa potencial, né, tipo Minority Report, lembra aquele filme lá do Tom Cruise? Que as pessoas previam que você iam fazer um crime, e aí já que eu prevejo que você vai fazer isso, então você não pode. Então eles estão prevendo que o Alexandre Ramagem, daquele currículo, iria prevalecer e favorecer o Bolsonaro. Então ele está prevendo um crime, e isso para mim é errado. Tá? Então neste aspecto em específico, eu concordo que está errado. Houve sim uma interferência do judiciário em tentar prever um crime que ainda não foi julgado, né? Então, neste caso em específico, por mais que eu discorde, se eu fosse o Bolsonaro nesse caso, pela pressão política, por esse momento delicado, eu talvez não colocaria ou não insistiria tanto neste nome para não causar mais desgaste, né? Então eu tentaria prevalecer o meu controle, né, político, o meu apoio público, do que escolher uma pessoa. Agora, ele poderia fazer isso? Ele pode. É legal ele fazer isso? Sim. O ministro da Justiça do STF pode canetar ou não? E aí, de novo, eu deixei minha opinião. Se você tem uma opinião contrária, vamos se ater a esses fatos, e aí sim, se a gente vê se é legal ou não. Eu não sou o dono da verdade, que eu já falei antes aqui pra vocês. Eu sou contra, sim, político de estimação. Então, se o Bolsonaro errou, nesse caso, que sim, ele deve ser julgado por isso. Agora, o ministro prever que alguém está certo só porque acusou alguém, aí não tá certo, nem do ponto de vista judicial, na minha opinião. E é isso. Eu espero que você tenha gostado mais desse vídeo. Deixe o seu comentário, a sua opinião aqui embaixo e até o próximo vídeo.